Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas desde já, muito obrigado pela sua presença no canal Palavra que Edifica. Que Deus continue te abençoando uma vez mais e que essa palavra, uma vez mais, possa vir de uma forma espiritual transformar a sua vida. Amém? E que de uma forma material essa transformação também seja vista não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão à sua volta. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para fazer milagres, para libertar. A palavra do Senhor, ela é o nosso manual, ela é o nosso norte, é a famosa luz no fim do túnel ou em qualquer lugar onde você precise, não é, da palavra do Senhor. Graças a Deus, mais um vídeo no canal. Tem sido um trabalho bem árduo, não tem sido fácil devido ao tempo do nosso trabalho, mas irmãos, Deus tem nos dado graça, Deus tem nos fortalecido e pela misericórdia do Senhor, nós temos conseguido estudar a palavra, orar a Deus, consagrar a nossa vida e trazer um conteúdo bibliocêntrico e cristocêntrico para a sua vida. Amém? Nosso irmão Mateus Jean Pietro, no vídeo anterior, ele trouxe aos irmãos um pouco sobre a pessoa de João Batista, que foi aquele que preparou o caminho e o coração do povo para o chamado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Para as boas novas do reino de Deus, que seriam pregadas pelo Messias, né? Anunciado pelo profeta Isaías, conhecido por todos nós, e pela Bíblia denominado como profeta messiânico. Amém? E hoje nós vamos estar dando continuidade, só que agora a partir do capítulo de número 4, do versículo 1 até o seu findar. Amém? Se você ficar conosco, eu tenho a certeza de que a palavra do Senhor vai ser uma vez mais uma palavra que edifica para a sua vida. Glória a Deus. Se você já tem aí a sua Bíblia, já está acompanhando o trabalho do canal, a gente sempre pede para que você possa confirmar por si mesmo que você tenha em mãos a sua Bíblia, uma caneta ou um lápis e um papel para que você possa fazer as anotações das referências que nós passamos e por si mesmo, por conta própria, tirar as suas dúvidas e ver que de fato aquilo que nós estamos compartilhando com você é a palavra de Deus e nada mais do que a palavra de Deus. Amém? Eu sou Roger Oliveira e este, uma vez mais, é a palavra que edifica. Vamos lá então? A partir do versículo de número 1 até o versículo de número 13 do capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, você vai observar que Jesus, após ser batizado por João Batista nas águas, como o nosso irmão Mateus trouxe a nós no seu ensinamento no vídeo anterior, ele vai ser levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado durante 40 dias e 40 noites. E de acordo com o texto bíblico, Jesus ele foi testado em 3 áreas, né? Durante esses 40 dias, provavelmente, muitas outras coisas mais Jesus pode ter passado como tentação por Satanás. Mas como o que está citado na Bíblia é apenas isso, é aqui que nós permaneceremos para não levantar hipótese de algo que possa não ter acontecido, né? A Bíblia diz que nós não podemos tirar e nem acrescentar nada do que está aqui nessas escrituras. Amém? Então, segundo o texto bíblico, Jesus ele foi tentado em 3 áreas. Qual é a primeira área? A primeira área é a área da sua necessidade humana, né? Quando Satanás diz, manda que esta pedra se torne pão. Ele disse isso de uma forma estratégica, justamente no findar desse processo. Depois de 40 dias, a Bíblia vai dizer que Jesus sentiu fome. E Satanás, sabendo que ele precisava se alimentar, ele vai tentar a Jesus, sabendo que ele tinha o poder para isso, de fazer com que uma pedra se tornasse pão e ele pudesse saciar a sua fome. Lembra que o próprio Deus fez com que de uma pedra saísse água para que o seu povo bebesse no deserto? Satanás sabia que se Jesus quisesse, ele poderia transformar aquela pedra em pão e saciar a sua necessidade. A segunda coisa, ele tentou colocar à prova a origem de Jesus, digamos assim.
Ele vai falar, se és o Filho de Deus, ele não diz, tu és o Filho de Deus, como quem afirma. Ele diz, se és o Filho de Deus, joga-te daqui. Satanás vai levar Jesus em um lugar muito alto e vai dizer, olha, joga-te daqui, porque está escrito, e dará ordem aos seus anjos, para que te segurem com as mãos, para que nem ao menos em uma pedra venhas tropeçar. Mas Jesus, irmãos, ele sempre soube que ele nunca precisou expor e provar para ninguém quem ele era. Você pode observar que nas vezes em que Jesus se autodenominou Filho de Deus e foi questionado, na maioria das vezes, se não na principal, Jesus ficou simplesmente em silêncio, porque ele não precisava provar nada para ninguém. Ele era quem ele era, o Filho de Deus, e aqueles que crescem que ele era o Filho de Deus teriam a bênção de Deus e a graça do Senhor sobre a sua vida. Satanás queria botar em xeque ou em dúvida a personalidade do Mestre, mas o nosso Senhor não precisava provar nada para ninguém. E o Senhor vai responder uma vez mais para Satanás diante da palavra de Deus. Ele não precisava provar nada para ninguém, porque ele sim sabia quem ele era. A sua identidade, quem sabe, é Deus. Nunca se esqueça que você não precisa provar nada para o seu pastor, você não precisa provar nada para o diácono, para o presbítero. A Bíblia diz assim, olha, procura apresentar-se como varão aprovado diante do Senhor. Porque a partir do momento em que Deus te vê como aprovado, Deus faz com que os homens, consequentemente, também te vejam como aprovado. O ministério de Deus primeiro nasce no coração de Deus, Deus confirma e por intermédio da confirmação de Deus, a própria igreja vai testificar que foi Deus quem te chamou. Então você não precisa provar nada para ninguém. Jesus disse, entra no teu aposento, fecha a porta sobre si e ora em segredo ao Pai, que em segredo o Pai te abençoará. Ninguém viu Davi matando o urso e o leão para proteger as ovelhas de seu pai, mas Deus viu. Então você não precisa provar nada para ninguém. Deus está te vendo e Ele sabe quem você é e Jesus sabia disso. A terceira coisa, a terceira área onde Jesus foi provado, ou melhor, tentado, digamos assim, foi na ambição. Satanás vai levar Jesus para uma parte bem alta e vai mostrar todos os reinos do mundo. A Bíblia vai dizer assim que Satanás não mostrou o reino de Israel, ele mostrou todos os reinos do mundo. E ele vai alegar que tudo aquilo foi dado a ele e ele poderia dar a quem ele quisesse. Primeiro, que ele não é dono de nada. A Bíblia diz que Deus é dono de tudo, não é verdade? E ele mostrou para Jesus que aquilo era dele e que se Jesus o adorasse, tudo aquilo seria dele. Mas mal sabia que como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora sejam três, sejam uma única pessoa, tudo aquilo já era de Jesus Cristo. Ele não precisava adquirir aquilo, aquilo já era dele. Lembre-se que antes dele se tornar um homem, ele já estava com Deus ainda antes que tudo houvesse. Então tudo já era dele, né? Então Jesus ele foi tentado nessas três áreas da sua necessidade, porque sentiu fome. Satanás colocou à prova a sua origem como filho de Deus, né? E também a sua ambição. A única ambição de Jesus é salvar a sua alma, é garantir a salvação para a sua vida e trazer a bênção para o seu lar. É só isso que o nosso Senhor quer, que você se prostre aos pés dele e esteja em uma vida de santificação, uma vida vivida para ele e para a honra e glória do nome dele. É isso que Deus quer, salvar a sua vida no dia do arrebatamento, não é? Ou no dia da sua morte. Ele quer garantir a salvação para você e para a sua casa. É isso que Deus quer. A Bíblia diz assim, eis que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz. É isso que Deus tem para nós, coisas boas, não é? E nos versículos 14 ao 21, Jesus agora, após, né, ser tentado por Satanás, ele vai ser abraçado, ou melhor, acolhido pelos anjos do Senhor. Ele vai receber a alimentação por intermédio de uma providência divina. E a partir dos versículos 14 ao 21, Jesus vai à sinagoga como de costume. Todos os sábados eles se reuniam nas sinagogas e Jesus Cristo, uma vez mais, como de costume, como na sua prática, né?
ele vai à sinagoga e ali ele vai receber a oportunidade para ler o que nós conhecemos nos dias atuais, talvez como uma palavra introdutória, a leitura da palavra de Deus. E, como de costume, o sacerdote ou o responsável, melhor dito, pela sinagoga, não é? O líder, digamos assim, da sinagoga, ele tinha um auxiliar, não é? Então o líder escolhia alguém para ler essa palavra, essa pessoa ia até onde aquele líder estava e essa pessoa receberia das mãos do auxiliar um pergaminho selado. Um pergaminho selado que seria aberto apenas no momento em que a leitura seria feita. Até o momento em que o pergaminho não fosse aberto, ninguém saberia o que estava escrito. E Jesus Cristo ele vai ler algo que se encontrava no livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, que falava justamente sobre uma profecia messiânica, ou seja, o pergaminho que Jesus abriu falava justamente sobre ele. E nos versículos 22 ao 30, você vai observar que Jesus ele vai ler: eis que me foi dado poder, e ele vai falar para libertar os cativos, curar os enfermos, né? Apregoar as boas novas do reino de Deus. E como aquele livro, aquele pergaminho, tratava-se de uma profecia messiânica, Jesus vai dizer: hoje se cumpre sobre mim tudo isso que vos fiz saber por intermédio dessa leitura. Ou seja, Jesus estava dizendo que tudo aquilo que estava sendo lido por ele no livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, que estava contido no pergaminho, falava a respeito dele, ou seja, ele estava dizendo: eu sou esse Messias, não é? E o povo automaticamente vai ficar revoltado ao ponto de expulsá-lo de sua própria cidade. E aqui Jesus vai deixar claro que o profeta não é reconhecido na sua própria casa ou na sua própria pátria. Se você observar do versículo 24 até o 27, Jesus vai dizer que nos tempos de Elias havia muitas viúvas e no tempo de Eliseu muitos enfermos, mas foram poucos para os quais Deus enviou esses profetas para que os curasse e para que os abençoasse, porque o profeta não tem honra na sua própria pátria, não é reconhecido em sua própria casa. Nos versículos 38 e 39, Jesus vai chegar agora na casa de Simão Pedro e ali ele encontra a sogra de Pedro doente. E a pedido de alguns que ali estavam, ele a cura. Aqui eu gostaria que você abrisse os seus olhos, porque existem alguns ensinamentos, algumas denominações que vão dar à pessoa de Pedro um reconhecimento de alguém que não era casado, não é? Tem pessoas que têm Pedro como alguém que não era casado, que não tinha tido relação com mulher nenhuma, que não tinha tido filhos, como se ele fosse um pregador solitário, uma pessoa que nunca se casou, né? E aqui nós vemos que de fato Pedro ele tinha sim se casado, constituído uma família, porque se não fosse assim a Bíblia não trataria essa mulher como a sogra de Pedro. Não tem como eu ter uma sogra se eu não for casado, não é? A não ser na minha mente, mas tratando da palavra de Deus, é uma verdade comprovada, porque embora tenha sido escrita por homens, foi inspirada por Deus. E aqui a Bíblia vai nos declarar que Pedro foi sim casado, porque aqui está a sogra de Pedro doente, e a pedido de alguns ali que ali estavam, Jesus coloca as suas mãos sobre ela e na mesma hora ela é curada. Olha que bênção, irmão. O nosso Jesus é poderoso e ele tem poder para curar até nos dias atuais. E um tempo com mais oportunidade, quando nós tivermos tempo, né, melhor dito, nós vamos trazer alguns testemunhos para você de que Jesus cura e isso é fato. Amém? E do versículo 40 ao 44, depois que Jesus cura a sogra de Pedro, você vai observar que ele se retira para outro lugar. E enquanto ele se retira da casa da sogra de Pedro, uma multidão passa a segui-lo a partir daí. E o objetivo daquela multidão era que elas fossem curadas e saradas pelo Mestre. Ou seja, eles reconheciam que Jesus era o Messias. E o desejo deles era ser curado, era serem sarados, curados, alcançar o seu milagre. Eles vão até chamar a Jesus e dizer: Mestre, não se retire de perto de nós.
fica conosco, não saia de perto de nós. Mas aqui, irmãos, Jesus vai dar uma resposta que mostra para muitos, digamos que, missionários, o que de fato é fazer missões. Vem comigo. No versículo 40 até o 44, você vai observar que Jesus sai da casa de Pedro, da sogra de Pedro. Ele é seguido por uma grande multidão. Ele se retira para um lugar solitário. Essa multidão vai procurar o mestre e quando eles encontram o mestre, eles fazem a ele essa proposta: mestre, não saia de perto de nós, fica conosco. Jesus vai olhar e vai responder: não. Sabe por quê? Porque ainda existem muitas cidades onde a palavra precisa ser pregada. Jesus vai dizer que existem ainda muitos lugares, muitas pessoas que precisam ouvir as boas novas do reino de Deus. Aqui Jesus deixa claro, irmãos, que nós não devemos nos acomodar com elogios. Eles sabiam que ele era o Messias, e se você observar, eles vão fazer questão de deixar claro isso a ele. E Jesus vai olhar: olha, eu sei que eu sou o Messias, eu sei que eu sou o Filho de Deus, mas não é por causa disso que eu tenho que ficar aqui, neste lugar. Ainda há muita obra a ser feita. Quantas pessoas, ao receber um elogio, se acomodam? Você já percebeu que uma pessoa que trabalha bem, muitas das vezes, quando você fala: poxa, o seu trabalho é ótimo, você já observou que às vezes a qualidade do trabalho já não é a mesma? Porque tem pessoas que se acomodam com o elogio, não procuram mais crescer. Jesus não. Jesus mostra que a Bíblia vai nos revelar que a nossa vida, nós temos que ser como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar um dia perfeito. Então Jesus, ele não se acomodou com elogios. A segunda coisa é que Jesus ensinou que não se deve pregar apenas aonde ele era bem recebido. Aquelas pessoas amavam o mestre, estavam acolhendo o mestre de uma forma amorosa, mas ele sabia que existiam muitos lugares da onde ele seria expulso, como da cidade de Gadara. Depois que ele curou e libertou o endemoniado gadareno, ele foi expulso de lá. Jesus sabia que ele poderia de duas uma, ficar onde ele era bem recebido ou ir a outras cidades para ser desprezado, como foi em Gadara. Mas mesmo assim, ele não permaneceu apenas em uma zona de conforto. Ele continuou, mesmo com as possibilidades de ser desprezado. E uma terceira coisa que Jesus vai nos ensinar é que missões para Jesus era levar a sua mensagem para quem precisava. Nosso irmão Mateus, uma vez em uma conversa comigo, declarou algo que há muito tempo eu não sabia. O significado verdadeiro de igreja é chamá-los para fora. Não é pregar apenas aonde você está congregando, é receber o chamado de Deus e abraçar esse chamado e pregar aonde quer que haja alguém que precise. No seu trabalho, na rua da sua casa, no hospital, no presídio, aonde houver alguém que precise, você precisa levar as boas novas do reino de Deus. E isso é algo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez questão de deixar bem claro para nós. No versículo 40, para terminarmos aqui, vamos ler mais 1, 2, 3, 4, 5 versículos aqui. No versículo 40, após anoitecer, você vai observar que a multidão levava os amigos enfermos até Jesus para que ele os curasse. Observa só para você ver, a Bíblia vai nos revelar no versículo 40, pode ler, que após anoitecer, ainda assim, após anoitecer, a multidão levava agora amigos para serem curados. Isso nos mostra que não devemos buscar apenas por nós. Abra os seus olhos para isso. Você também precisa jejuar, consagrar e buscar pelos seus irmãos. A Bíblia diz assim que bem-aventurado é aquele que não anda só, porque caindo esse, ele terá quem o levante, não é? A Bíblia também vai dizer que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não buscar apenas por si, mas ser corajoso o suficiente para buscar também pelos nossos irmãos. No versículo 41, você vai observar que alguns, após serem curados, vão sair gritando que ele era o Filho de Deus. E Jesus vai repreendê-los. Por quê? Porque era noite. Era noite. Era um lugar de calma, de descanso. Isso nos mostra que Jesus preza por ordem e decência. Não é? Quantos lugares nós vemos por aí que não respeitam a privacidade das pessoas, não respeitam o descanso das pessoas, não tem ordem e decência na obra do Senhor. Jesus aqui mostra que tudo é feito
com ordem e decência, não é? Nos versículos 42 e 43, quando amanheceu, enfim, Jesus vai a um lugar deserto, como eu tinha dito para você, né? E a multidão vai procurá-lo, como eu já tinha dito, para que ele ficasse apenas com eles. E no versículo 43 e 44, Jesus vai nos mostrar que, de fato, missões não está privada apenas em um ambiente só. Fazer missões não depende de ambiente, depende de você para estar capacitado para fazer. Amém? Missões não precisa ser feito apenas por uma pessoa só. Você pode fazer missões, sabe como? Orando, jejuando, lendo a palavra de Deus e pregando a mesma. Você pode fazer missões no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja. Você não pode ficar apenas focado em um ambiente apenas. Deus te chamou para fazer missões aonde quer que haja uma alma carente da palavra de Deus. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida uma vez mais, em nome de Jesus Cristo. Esse foi mais um vídeo do canal Palavra que Edifica. E logo mais nós vamos trazer um conteúdo ainda melhor para você, porque a palavra de Deus, ela traz renovação para nós a cada dia que se passa. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até mais.